ligados, que têm nos acompanhado através do nosso canal TV IBD. Hoje, mais uma vez, estamos aqui a pedido de alguns colegas de ministério para fazermos um resumo da nossa escola dominical de 25 de novembro de 2018, que traz o tema Encontrando o Nosso Próximo. A nossa leitura em classe está baseada no livro Evangelho de Lucas, o médico amado, capítulo 10, o versículo de número 37. Você que tem aí o material de estudo, material de apoio, eu chamo de o nosso manual, né? Que é a nossa lição da escola dominical. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, aonde vai narrar a história tão conhecida, a parábola do bom samaritano. Jesus conta essa parábola tendo em vista a pergunta de um doutor da lei que faz essa inquirição a Jesus, tentando pegar Jesus na sua sabedoria. O nosso textual, o texto básico da lição, vai nos dizer assim: e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifício. Marcos capítulo 12 e versículo 33. A nossa verdade prática, aquilo que nós podemos praticar no nosso dia a dia, nos diz a seguinte frase: amar ao próximo inclui amar até mesmo aqueles que nos aborrecem, pois encontramos em Deus o amor, exemplo de que tal amor é possível. Meus queridos e meus amados internautas e colegas, Jesus ele vai contar esta parábola, ou ele vai expor essa parábola a um doutor da lei que chegou para o Senhor e fez a pergunta. O texto vai dizer: e eis que se levantando um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Obviamente, se ele era um doutor da lei, um perito nas escrituras, no Velho Testamento, ele deveria ter consciência absoluta de que o que ele deveria fazer para herdar o reino de Deus. No entanto, essa pergunta ela foi uma pergunta capciosa para tentar encurralar Jesus, tentar provar o Senhor, ou seja, como diz o termo grego, né? Foi essa uma ideia de provar o caráter do Senhor Jesus. O Senhor então vai contar para ele esta parábola. Ele diz: descia certo homem de Jerusalém para Jericó, e ele caiu na mão dos salteadores. Ele ia de viagem, quem sabe é negócio, e no caminho ele foi tomado de assalto, e eles espancaram e deixaram ele meio morto. E passou então um sacerdote, e vendo, o passou de largo, ou seja, passou distante, passou longe, fez de conta que não viu. Da mesma forma descia também um levita, o primeiro sacerdote e depois o auxiliar de sacerdote, que era o levita. Também vendo, passou de largo. Nós temos aqui três figuras, e a quarta, que foi o homem que caiu na mão dos salteadores, vai nos dar, ou vai nos ensinar grandes lições.
para a nossa vida ministerial, principalmente nós, os homens, que somos chamados ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus, nós vamos ver que foi dois religiosos e, acima de tudo, dois líderes religiosos que não se preocupou com o seu semelhante. Os escritos sagrados, ele não nos diz que essa vítima do assalto tenha sido um judeu. Mas, diante da pergunta que o doutor da lei fez ao Senhor e a forma como o Senhor usou a figura do samaritano para socorrer essa vítima, dá-nos entender que este homem certamente seria um judeu. Meus amados, a Bíblia Sagrada diz que nós precisamos socorrer primeiramente os nossos domésticos na fé. Se esses dois religiosos, o sacerdote e o levita, eles não prestaram socorro ao seu doméstico da fé, pelo menos assim nos dá a ideia do termo, quanto mais aos não domésticos na fé. O grande amor de Deus para com a humanidade, para conosco, foi exatamente isso que aconteceu. Deus veio para um povo que estava alienado das promessas divinas, veio para os cananeus, no caso, o povo da nação de Israel, e eles rejeitaram. E Cristo, então, estendeu o seu favor, a sua graça, a favor não merecido, ao povo gentil e à igreja gentil. Isso nos faz entender que nós não podemos amar tão somente aqueles que nos trazem alguns benefícios, aquele que estão à nossa volta. Veja que o samaritano, ele não preocupou em situação alguma querer saber o currículo, a nacionalidade, a posição social, a posição religiosa que aquela vítima, ou melhor, que tinha aquela vítima, o que ela era. A Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão. Ele se colocou, o ato de empatia, se colocou no lugar daquele homem e socorreu. Então, nesta parábola, nós vamos entender isso, que nós devemos amar e socorrer, não importa quem são, classe social, intelectualidade ou que seja etnia. Deus ama todos e esse é o nosso dever como cristão. Como nós dissemos que o objetivo daquele doutor da lei era colocar Jesus à prova. E Jesus então pergunta para ele o que está escrito na lei. E ele então dá uma lista. Ele responde. Respondeu ele e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Veja, queridos, que ele conhecia tudo de lei, conhecia tudo dos mandamentos, mas ele não conhecia de amar ao próximo. Até porque, meus queridos, que os doutores da lei, que eram os que interpretavam a lei para o povo, deveria, em suma, ser o que mais conhecesse o amor ao próximo. Não vamos entrar aqui na questão do julgamento do sinédrio e assim por diante, na defesa dos menos favorecidos, mas eles tinham
por obrigação, trabalhar até nesses conceitos, vou até chamar de conceitos jurídicos, que nós não vamos ter tempo para falar sobre isso. Então ele entendia muito sobre lei, mas nada sobre amor ao próximo. E o Senhor vai ao âmago da situação, naquilo que talvez mais prejudicaria o conceito daquele doutor da lei. Jesus disse para ele, depois de descrever para eles a história, o acontecimento do sacerdote que passou de largo, do levita que passou de largo, e depois o samaritano que abre mão dos seus compromissos, a perca de tempo, quem sabe mudança da sua agenda de compromisso para socorrer um homem que ninguém dava mais nada por ele. E além do mais, correndo um risco, porque se o ladrão estivesse por perto, ele também poderia ter sido assaltado. Esse samaritano, ele abriu mão de privilégios, porque ele pegou a vítima, o homem ensanguentado, e colocou sobre a sua cavalgadura, ou seja, sobre o lugar que ele estava montado para fazer o seu trajeto, o seu veículo de transporte. Ele pega aquele homem ferido, coloca sobre a sua cavalgadura e ele vai à estalagem, o hotel, ou quem sabe um hospital, mas a ideia aqui de estalagem seria um hotel. E a Bíblia diz que ele dá de entrada um pagamento, e ele diz ao hospedeiro, ao cuidador daquela estalagem, disse, cuida dele, e demais, quanto gastares, eu pagarei na minha volta. Eu entendo aqui algo muito impressionante. Esse samaritano, ele tinha algo muito especial, que talvez falta para mim e falta para você e para muito cristão. Esse homem, ele tinha, além de cuidado, caridade, empatia, esse homem tinha credibilidade. Veja que ele estava de viagem, ele estava de passagem por aquela estrada. Certamente ele não era muito conhecido na região, mas ele tinha, de uma certa forma, credibilidade no mercado, quem sabe naquela cidade. E ele disse, tudo o que demais gastares, eu pagarei quando eu voltar. Meus queridos, meus amados irmãos internautas, hoje nós vivemos uma crise de identidade, uma crise de credibilidade social, onde nós, até mesmo podemos dizer evangélico, ministros do evangelho, estamos perdendo essa credibilidade. E essa credibilidade, muitas das vezes, não é porque eu e você não temos, mas porque alguns sacerdotes estão passando de largo no campo da credibilidade. E tem nos manchado e manchado até mesmo o nosso ministério. Você que tem credibilidade aonde trabalha, aonde compra, nos seus compromissos financeiros, às vezes não é acreditado em alguma instituição por causa dos sacerdotes e dos levitas que estão passando de largo. Eu começo a imaginar o legado que esses dois homens, o sacerdote e o levita, o legado que eles estavam deixando para a sua geração
futura. No entanto, meus prezados, este samaritano, ele deixou uma história, deixou-nos um legado de amor, de caridade, nos deixou um legado de se colocar no lugar do outro e sentir as mazelas, o sofrimento e a dor, a luta e a dificuldade do seu semelhante. No versículo 34 diz que o samaritano aproximou-se e atou as feridas, aplicou o azeite e o vinho e colocou sobre sua cavalgadura. Outra lição que eu aprendo aqui é que esse samaritano, ele era um homem preparado. Ele carregava o azeite e o vinho. Duas coisas que são imprescindíveis na vida de qualquer homem de Deus. O azeite, que representa a unção do Espírito Santo, e o vinho, que representa a alegria. Só pode se mover-se de íntima compaixão, só pode se colocar no lugar do outro alguém que possui esses dois elementos fundamentais da fé cristã, pelo menos simbólico ou alegórico, que é o vinho, o azeite e o vinho. E esse samaritano, ele tinha essa provisão. Tanto é que quando ele viu que aquele homem, aquela vítima, estava ensanguentado, a Bíblia diz que a lição vai nos dizer, o próprio texto diz que ele, aproximando. Meus amados, nós podemos estarmos perto de alguém, mas podemos não estar próximo. Há uma grande diferença quando nós estamos perto de alguém e de estarmos próximo de alguém. Estarmos perto é apenas quando a gente vê, contempla, mas não se interessa. Estar próximo é estar envolvido, estar junto. Por isso é que o texto diz: amará o teu próximo como a ti mesmo. E não amar aquele que está perto. Veja que o caminho também do samaritano também era largo, ele poderia ter passado distante. Eu penso, ou posso enxergar aqui, por uma comparação, que ele olhou para a direita, para a esquerda, e ele viu um ser humano, que estava talvez já agoniando perto da morte, porque estava imóvel, estava caído, estava espancado, machucado, sangrando. E a Bíblia diz que ele se aproximou, ele encostou na vítima. Expressão de amor, expressão de empatia, se colocando no lugar daquela vítima. E o texto vai dizer que ele aproximou e atou-lhes as feridas, ou seja, estancou o sangramento, enfaixou, aplicou antes o vinho, o azeite e o vinho, limpou a ferida, limpou a machucadura e colocou as faixas. Esse é o papel, ou deveria ser o papel, do sacerdote e do levita. O que esses dois faziam, o que estavam fazendo descendo de Jerusalém para Jericó? Nós sabemos que todo sacerdote, ele cumpria um turno de ministração no templo em Jerusalém, tanto ele quanto o levita, que era o seu auxiliar. E provavelmente ele estava descendo de Jerusalém do seu turno de trabalho, do seu turno de ministério, e
possivelmente, certamente, ele tinha se santificado. E aquele homem, aparentemente meio morto, seria imundo para aquele sacerdote e para aquele levítico. Então ele não quis se contaminar. Meus queridos, muitas vezes a nossa vida ministerial, a gente coloca em risco, às vezes, o nosso ministério, para determinadas situações, com algumas verdades que alguém não gosta de ouvir, ou por algo que você faz dentro do ministério que contraria, muitas das vezes até são taxados de desobediente. E às vezes não é isso. É o amor, o sacrifício que você tem pela obra. Aquele sacerdote, aquele levita, eles não quiseram abrir mão, quem sabe, da sua aparente santidade, para retribuir ou dar de si parte do seu amor, da sua caridade, para resgatar aquela vida. E esse samaritano que não tinha compromisso com lei, não tinha compromisso com a religião, não tinha compromisso com o altar, a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão. Sentiu a dor, a mazela e a desgraça daquele homem. E a expressão desse sentimento, nós vamos passar ela agora para a pessoa de Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, nós estamos vivendo hoje um amor apenas superficial. O amor do mundo das ideias, como diz o filósofo Platão, nós vivemos o amor platônico, apenas o amor no mundo das ideias. Mas não vivemos mais o amor prático, que é a intenção desse amor, o amor agapoá, do verbo agapã, que é o amor sacrificial, o amor de entrega, né? É o amor que se comove, que se enche de íntima compaixão. Ensina-nos que não basta dizermos que amamos, e nem mesmo apenas amarmos. Há que se avançar para o segundo estágio, que é a prática e o cuidado. Não só como indivíduos, não só como pessoas, ministro ou não ministro, mas a igreja, de um modo geral, está vivendo o amor somente no mundo das ideias, somente o amor platônico. E nós precisamos sair do mundo das ideias e irmos para o mundo prático do amor cristão. Isso é o que nos interessa como salvo, como pessoas que dissermos remida pelo sangue de Jesus, que fomos vítimas do amor de Cristo, fomos escolhidos pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse samaritano, ele expressou que a sua caridade. O samaritano da parábola não apenas aproximou-se do homem que está ferido à beira do caminho, ele nem somente se compadeceu dele, mas decidiu curá-lo e dar-lhe atendimento emergenciais e conduzir a uma estalagem. Hoje, eu tenho, talvez uma birra, posso assim dizer, com a questão do evangelismo de rua. Nós fazemos, às vezes, missão de rua e vamos
aos pratibandas de prédios, debaixo de viadutos e etc. E damos apenas uma xícara de sopa, falamos de Jesus, mas não temos uma estalagem aonde colocar esses feridos pelas artimanhas de Satanás, aonde eles possam ser curados, não somente das mazelas sociais, mas também possam ser curados da mazela espiritual, que é o câncer da alma. Veja que esse samaritano ele teve um lugar para colocar. Então, meus queridos, não basta nós apenas irmos em busca das vítimas de Satanás que estão caídos à beira do caminho que desce de Jerusalém para Jericó. É preciso termos também uma estalagem aonde colocarmos essas vítimas. E infelizmente, quando se fala desse evangelho, talvez tido por algum como o evangelho da missão integral da igreja, nós deixamos de cumprir a missão integral como manda a Sagrada Escritura. E a base da missão desse samaritano: curou, limpou, curou as feridas, atou as feridas, colocou sobre a sua cavalgadura perca de privilégios. Perdeu o privilégio de cavalgar ele sobre o seu jumento, sobre o seu camelo, e conduziu este homem até a estalagem e assumiu por ele a responsabilidade. Tudo quanto gastar, eu pagarei quando voltar. Esta é uma lição para nós refletirmos não só sobre a questão da pergunta do doutor da lei, mas para responder os nossos próprios questionamentos. Jesus Jesus então, não só apenas, ele responde a pergunta daquele doutor da lei, mas como também chama ele para a responsabilidade do seu próximo. E quando Jesus pergunta para ele quem foi o que usou, quem foi o próximo, ele diz: olha, aquele que usou de misericórdia. Ele não teve nem coragem de dizer que foi o samaritano, porque os samaritanos eles tinham uma briga com os judeus. Quando o povo de Israel foram cativo para a Babilônia, então o imperador da época, eles colocaram a miscigenação de raças dentro do país, e ali então teve a origem do samaritano, a mistura, a miscigenação de raça. Isto já era costume dos outros reis, dos outros impérios fazer isso, porque toda vez que mistura uma raça, ele enfraquece a cultura, enfraquece a cultura daquele povo. E o que aconteceu com essa miscigenação? Houve dois locais de adoração. Os samaritanos diziam que era no Monte Gerizim, os judeus diziam que era em Jerusalém. E nós vemos isso, essa briga bastante clara quando Jesus encontra com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. E ela diz para Jesus: um diz que é no monte, outro diz que é em Jerusalém. E o Senhor disse para ela: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, quando Jesus pergunta quem foi o próximo, ele disse: aquele que usou de misericórdia. O Senhor tocou na parte mais repugnante daquele doutor da lei, que era exatamente o samaritano. Ele esperaria talvez uma outra resposta do Senhor Jesus, menos dizer que esse seria
o próximo samaritano. Interessante como Deus, como Jesus, ele foi sábio. Aliás, ele é o princípio da sabedoria. Jesus é o psicólogo por excelência. Jesus sempre trabalhou no mundo das ideias com que as pessoas têm, da visão de mundo. Vejamos, por exemplo, quase uma parábola mais ou menos idêntica, quando o rico, aquele jovem rico, advogado, chegou e perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Senhor Jesus, você conhece os mandamentos? Ah, isso eu sei desde a minha mocidade. O Senhor disse: então, tudo bem, se você conhece todos os mandamentos desde a sua mocidade, só tem uma coisa: vai, vende tudo que você tem e reparte com os pobres. Deus trabalhou exatamente no mundo das ideias, do egoísmo que aquele jovem rico tinha. Porque o Senhor sabia que, embora ele conhecendo todos os mandamentos, todos os preceitos, quem sabe 613, 614 preceitos, além dos 10 mandamentos que os judeus têm, e faltava para ele o que era mais importante, que era amar o próximo. Dividir não significa, meus queridos, que você que tem bens, que você que tem possessões, seja obrigado a distribuir com os pobres. Não significa isso. Deus te deu graça, você conquistou e foi uma bênção de Deus sobre a sua vida. O que Deus não quer, ou a lição que o Senhor quis nos dar, é a avareza que aquele jovem tinha no seu coração. Porque nós podemos ter pessoas pobres e ser avarentos. A avareza é um sentimento do coração, é algo que a pessoa cultiva dentro de si. Porque uma pessoa avarenta, se ele tiver meio quilo de sal e alguém bater na porta, ele não vai dar. Mas se ele for uma pessoa que ama o próximo, ele vai dividir aquele meio quilo de sal com aquela pessoa que bateu na porta da sua casa. É disso que o Senhor estava dizendo para o jovem rico. E nesta parábola do bom samaritano, do samaritano a qual nós estamos meditando, é exatamente isso que Deus estava dizendo àquele doutor da lei. Não adianta você ser religioso, não adianta você conhecer os mandamentos, e trazendo para os nossos dias, não adianta você ser professor de escola dominical, não adianta você ter uma biblioteca com 700, 800, 2, 4, 5 mil livros, diplomas espalhados pelas paredes, sendo um grande intelectual, pregando em grandes congressos, mas se você não amar o teu próximo, você talvez nem chegue no céu, talvez nem entre no céu. Essa é a nossa responsabilidade nesta nossa lição, ou neste estudo pelo qual o Senhor está nos colocando, através do escritor que publicou a revista da Escola Dominical, por sinal um grande pastor. Temos o privilégio de estar estudando com ele essas matérias. É isso que Deus quer fazer conosco, quer que nós fazemos como seus servos. Acima de qualquer religiosidade, acima de qualquer intelectualidade e sabedoria humana, acima de qualquer conhecimento da Bíblia, da teologia, é amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. E como isso está difícil, eu os dizer que o amor é um bichinho de estimação. Quando ele começou a criar pena, ele morreu. Precisamos ressuscitar esse verdadeiro amor cristão em nosso meio. Porque à beira da nossa caminhada com Cristo, nas descidas das Jerusaléns para as Jericós deste mundo, desta vida que nós estamos caminhando, há muitos feridos que estão à beira da estrada, esperando. Estendemos as nossas mãos, curamos as suas feridas, deitamos-lhe azeite e os levamos para a estalagem chamada Casa do Senhor. Pensemos nisto. É a nossa missão, é o nosso dever como cristão. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor
Jesus. Amém.